Bem-vindos a essa série de vídeos sobre uma introdução a aprendizado por reforço profundo e uma introdução rasa e leve, tá? Não vamos ter expectativa de sairmos aqui peritos em aprendizado por reforço profundo. Eu vou explicar ideias, né, intuições e dar uma visão geral ali de um dos algoritmos, né, o pioneiro desta área. Então, vamos lá. Bom, métodos tabulares, né, como o que foi ensinado em uma outra série de vídeos, tem problemas. Por exemplo, o Q-learning tabular, né? A gente armazena todos os possíveis pares estado-ação numa tabela e aí vai atualizando os valores, né, para cada tem os estados aqui, tem as ações até a última ação possível, e cada entrada aqui, né, cada cruzamento de estado-ação, aí vai ter um valor. A gente vai inicializar esses valores e vai, à medida que a gente vai testando as ações nos estados, a gente vai atualizando esses valores, né, e esse é um problema de escalabilidade, né? Se eu tiver muitos estados e muitas ações, essa tabela cresce demais. E o fato de eu ter que testar a mesma ação no estado muitas vezes, né? Porque pode ser que tenha eu chego estados diferentes e ganho recompensas diferentes, eu tenho que testar muitas vezes para esse valor aqui conter o que acontece na média. Então, é muito problemático e não generaliza, né? E vamos entender isso olhando esse seguinte exemplo. Vamos supor aqui um Pac-Man, tá? Um labirintozinho de Pac-Man, só tem o fantasma e o Pac-Man. E, bom, tem quantos estados que a gente pode imaginar que tem nesse problema? São muitos, porque cada possível posição que o Pac-Man pode estar, né, combinado com cada possível posição que o fantasma pode estar, são, né, muitas combinações possíveis, né? Não é infinito, né? Mas existem várias possibilidades aqui. E, bom, muitos, né? E só que vejam só, né? Em várias situações, essas aqui, por exemplo, que estão destacadas aqui, será que elas não são similares? Não tem algo em comum? Não é que isso aqui é um estado, tá? Mas imagina essa situação, né? E imagina agora essa situação, né? Afagando as outras aqui. Enfim, nove situações diferentes, né? Será que isso não é similar? E, bom, de fato é, né? Em todas essas situações, o fantasma, né, tá atrás do Pac-Man aqui, à esquerda dele, e a direita do Pac-Man tá livre, né? Nessa situação aqui não tem eu só sobrepus as nove, que as nove estão sobrepostas, né? Mas todas têm similaridades, têm características em comum, ok? Só que aí, se a gente fosse no Q-Learning tradicional, cada um desses nove estados aqui seria uma entrada diferente na tabela, né? E eu sei, né, que a ação nós sabemos, né, quem já jogou Pac-Man, que a única ação boa aqui nesse estado é ir para a direita, né? Então, se eu aprendo que ir na direita é bom nesse estado, o Q-Learning não aprende que ir para a direita é bom nesse outro estado aqui, porque no Q-Learning são duas coisas diferentes na tabela, totalmente, né, distintas. O Q-Learning não armazena nada de similaridade de estados aqui, tá? Então, em vez da gente fazer isso, armazenar os estados como entrada única numa tabela, o que se faz, né, nessa ideia é pré-aprendizado por reforço profundo, tá? A aproximação de funções antecede aprendizado por reforço profundo. Então, depois que vem Deep Reinforcement Learning, mas os princípios, né, se aplicam. Então, em aproximação de funções, ou seja, em vez de ter, né, a função Q armazenada numa tabela precisa lá, correta, a gente vai aproximar. Então, ao invés de armazenar cada estado como uma entrada única na tabela, a gente usa características para descrever o estado. Então, um vetor aqui, ó, é uma lista de valores. Aqui no meu caso é binário, tá? Mas no meu caso geral, os valores podem ser, né, reais aqui. Nesse caso do Pac-Man, o vetor binário está sendo suficiente com oito, né, características aqui, ó. Então eu vou marcar um, né, caso, né, o fantasma esteja acima do Pac-Man ou abaixo. Nessas nove situações aqui, o vetor, elas têm a mesma descrição, né? Tem um fantasma à esquerda e está livre à direita, né? Então, as nove situações têm as mesmas características. Então, essa representação engloba as nove situações diferentes aqui. E aí, para cada ação, a gente vai definir pesos para essas características. Então, eu vou ter um vetor de pesos aqui para cada ação, tá?
Ó, um vetor de pesos, eu estou chamando aqui de φ, né, a função de características, e θ, o vetor de pesos. Então, pesos da ação de para esquerda, direita, para cima e para baixo. E aí, para saber, né, o valor de cada, o valor de cada ação, isso aqui não é o valor de cada ação. Para saber o valor de cada ação, o valor aproximado é o produto interno. Então, multiplica esse vetor por esse, né? Cada elemento é elemento, multiplica, 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 e depois soma tudo, e aí eu vou ter o valor aproximado. Tá? Esses pesos, eu não estou com a pretensão de que esses pesos sejam os corretos, tá? Então, até para ter essa ideia, nesses pesos eu joguei esses números aqui. Então, o valor que é aproximado vai ser o produto interno dos pesos vezes as características. Nesse caso aqui, né, o valorzinho aproximado, botei o chapéuzinho que estava faltando, podem conferir no conforto de seus lares, né, que esse vetor vezes esse vai dar -2. Esse vetor vezes do estado vai dar -1. Esse vetor vezes o de estados, -1. E para baixo vezes esse vai dar 0. Tá? Confiram aí. E aí eu tenho, então, para qualquer uma dessas 9 situações, mesmo que eu só tenha presenciado realmente essa aqui, né, sempre que alguma outra similar ocorrer, o valor aqui eu tenho, né, o mesmo valor para todas as situações, tá? E aí eu posso decidir com base nisso, né, fazer um epsilon grid em cima disso aqui. Olha que interessante, né? Ahn, e o significado é isso, ó, uma ação tem o mesmo valor em estados que têm a mesma característica, né, que eu chamei de similar aqui. Então, se estados diferentes, né, têm um vetor de características igual, a ação vai ter o valor exatamente igual, mesmo que ela nunca tenha sido feita naquele estado concretamente. Se ela foi feita num outro estado, cujas características são iguais, né, então vai ter o mesmo valor. Isso é generalização, né? Então, é isso que a gente quer obter. O que o learning tabular tradicional não obtém isso. Mas nós aqui, né, com essa ideia de aproximação de funções, a gente obtém. E aí, então, para a gente. E aqui a gente pode ver, né, que esses valores não representam, né, uma política gulosa em cima desses valores vai ser ruim, né, ou a gente vai querer ir para baixo, né, vai tentar ir para baixo aqui, e o fantasma vai engolir ele, né? Então, esses pesos aqui não estão corretos porque, né, ao fazer o cálculo aqui, nos levou a valores que nos levam a uma política ruim. Então, o desafio é exatamente encontrar os pesos corretos, né? Então, tem que ajustar aqui esses pesos, em especial para essas situações, né, os pesos têm que ser tais que né, esses pesos aqui, o de ir para cima, né, o valor de ir para cima tem que ser maior que o dos outros, né, para a gente não, perdão, para a direita, né? O valor de ir para a direita tem que ser maior que os outros, né? Para o agente conseguir fugir do fantasma. E se ele for para cima, ele morre também, tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? Vamos ver na sequência, né, como que funciona a descoberta dos valores corretos para os pesos.